Olá, minha gente, muito boa noite para você que nos acompanha aqui diretamente da TV10. Seja muito bem-vindo a mais um programa ATM Night Show. Roda a vinheta. Pois é, pessoal, olha isso aí. Eu quero desejar a você uma muito boa noite. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui a mais essa programação do Atmosfera Jovem, diretamente aqui dos estúdios da TV10. É um prazer muito grande poder estar aí na sua casa, estar aí com você e você acompanhando com a gente aqui essa programação do Atmosfera, mais um programa ATM Night Show. Coloca aí já na sua agenda que todo sabadão, a partir das 23 horas até meia-noite, nós estamos aqui juntos, nós temos um encontro marcado com você aqui, com muita variedade, entrevista, musical também, muita coisa importante e que vai abençoar a sua vida, vai abençoar também a sua casa aí, e também levar para você um momento de descontração, um momento aí de diversão para o seu lar. Eu sou Michel Hoffman e nós estamos aqui justamente para apresentar essa programação para você, chegando aí até a sua casa. Beleza? Gente, nessa estreia do nosso programa ATM Night Show, eu tenho o privilégio de receber aqui ele que é cantor, é compositor, pastor presidente, também é coach nas horas vagas, viu? Sobrou um tempinho ali, ele é coach nas horas vagas. Também é esposo, é casado com a dona Roseli Carvalho, tem 52 anos de idade. Desses 52 anos, são 34 anos dedicados à ministração do evangelho e também do pastoreio. Ele é pai de 3 filhos, sendo ele a Jéssica Milena, Adiel Melquisedeque e Jasmine Cálita. Também é avô de 3 netas, olha só, gente, Sofia, Liz e a Valentina. Eu estou aqui com quem? Eu acho que você já adivinhou aí, eu estou com o apóstolo Celso Santos. Graças tudo bem, a Deus, apóstolo? tudo bem. Rapaz, que currículo Você é esse aí? viu? Olha só. Graças a Deus, tudo bem, pastor Michel, uma alegria, uma honra muito grande poder chegar aqui através desse novo projeto da ATM. E para mim foi uma honra quando eu fui convidado a estrear, podemos assim dizer, essa programação. Muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar aqui. A gente que agradece aí por sempre o senhor estar investindo na gente, sempre estar disponível e acessível para que a gente possa conversar e tirar algumas dúvidas. Eu coloquei lá no Instagram também hoje de manhã, o pessoal fazer pergunta, mandaram perguntas. Já mandaram aqui. perguntas? Já mandaram perguntas. Então, hoje e vai ter coisa boa aqui pro pessoal. Graças a Deus, amém. Vai ser bom. Mas a PO, são 34 anos de ministério. Talvez essa seja a idade de muita gente que está nos acompanhando aqui agora, que está nos vendo aqui nessa noite. 34 anos de ministério. Como manter a chama acesa? Como manter o mesmo... Quando a gente vê aqueles vídeos antigos do Senhor, a gente vê o Senhor pregando a mesma força, do mesmo jeito. Como manter isso? Qual é a receita? Eu acho que é ser apaixonado, né, por aquilo que faz. Eu sempre falo em casa, com a minha família, com a minha esposa, eu falo assim, se eu não fosse pastor, eu seria pastor. Porque não tem outro caminho, sabe? E eu sou apaixonado pelo altar, eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito de pregar. E a partir do momento que você faz aquilo que você gosta, o tempo não consegue apagar a sua vocação. E eu sempre digo assim que eu quero continuar pregando até o dia que Jesus voltar ou até o último dia que ele me permitir ficar na terra. Então, para manter essa paixão, tem que ter essa chamada, tem que gostar do que faz, pastor Michel. Se você não gostar daquilo que você faz, você acaba relaxando com o tempo e acaba perdendo, assim, podemos dizer assim, aquela qualidade daquilo que você começa a fazer. Então, um bom corredor não é o que ele sai na disparada, ele manter o ritmo da corrida todos os dias. Então, a paixão é uma coisa muito importante. Eu tenho essa paixão por pregar a palavra. Eu fui chamado para isso. E desde o dia que eu comecei a pregar, até hoje, com 52 anos de idade, eu mantenho a mesma disciplina de oração, a mesma disciplina de ler a Bíblia, a mesma disciplina de buscar conhecimentos, até porque você sabe que a vida de um pastor ela é acompanhada de oração. Sim. Eu tenho já na minha vida, já vai fazer mais de 25 anos
que eu, todos os dias que eu vou pregar, antes de pregar, eu tenho que passar pelo menos 4, 5 horas com Deus antes de subir no altar, porque se eu não fizer isso, para mim, tô falando para mim, parece que está faltando alguma coisa. Então virou disciplina. Eu acho que junta toda essa gama de coisas, essa paixão por pregar, esse tempo de tirar com Deus. Eu prego toda terça, sexta e domingo. Então toda terça eu estou em consagração, toda sexta eu estou em consagração. E no domingo eu vou para o culto pela manhã, já em consagração, volto e continuo orando até às 5 horas para pregar no culto das 18. Sim. Então eu acho que é lenha na fogueira, é manter o fogo no altar. Levítico 6,13. O fogo deve arder sobre o altar, ele não pode se apagar. Isso eu acho e tenho certeza que é o que me mantém até hoje do mesmo, podemos dizer, no mesmo nível. Talvez a força física, a idade, traz aquele cansaço. Quando a gente é mais jovem, eu estava vendo uns vídeos meus há alguns anos atrás, nossa, era uma coisa assim de loucura, sabe? Hoje já você tem um pouco mais dosado, mas aquela chama ainda é acesa no coração. Certo, maravilha. Pastor, nesses 34 anos já de ministério, o senhor nunca teve altos e baixos na espiritualidade do senhor? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Isso não é uma vez por semana, nem uma vez por ano, é todo dia. Até porque a nossa vida é um contrapeso, pastor Michel. A gente que está fazendo a obra de Deus, pastoreando, eu falo aqui em nome de vários pastores, a gente carrega não só a nossa família, não só a nossa própria vida espiritual, mas a gente carrega também uma gama de pessoas que estão conosco, sabe assim? E há dias que você acorda assim, sabe? Parece que tem alguma coisa errada, você sente um peso da chamada. Então, todo dia você tem altos e baixos. É o ponteiro do relógio. Uma hora ele marca meio-dia, outra hora ele vai marcar lá 6 horas. A nossa vida é assim, durante o dia todo. Às vezes você está bem, está mil maravilhas, Deus é maravilhoso, e de repente, como você mexe com muitas coisas, uma pequena notícia que chega, aquilo vem para tentar abater, abalar, e é nesse momento que a gente dá aquela parada, vem aquele sentimento, será que não está na hora de tirar o pé do freio, deixar para quem está chegando aí? Isso passa, isso aí eu creio que é normal. Se um dia não tiver isso, pastor Michel, eu acho que então o ministério não vale a pena, porque é isso que nos mantém, né? Esses altos e baixos, que a gente vai para a presença de Deus e lá se resolve tudo. Isso é muito importante o senhor falar, porque às vezes a imagem que a gente tem é de que é um super-homem. Não, não é. Que é uma pessoa que nada pode abater, nada pode abalar. E eu achei muito interessante, porque o senhor falava justamente sobre isso no culto de domingo passado. No culto de domingo passado. E assim, quem estava ali, a gente conversava, se identificava demais com isso. Assim, poxa vida, ele também passa aquilo que a gente passa, né? Porque o senhor é um referencial para todos nós ali. Então, às vezes, a gente tem essa ideia de que nada pode abater o apóstolo. Certa vez me mandaram uma parte de uma mensagem assim, pastor também é alma. E aquilo falou muito comigo, porque às vezes, pastor Michel, e os ouvintes que estão, a juventude, a galera que está aí tudo assistindo, as pessoas olham para nós no altar e nos vê um super-homem, e nos vê uma pessoa intocável. Essa é uma visão que as pessoas têm do altar, não. E não é bem assim. Nós somos seres humanos, Paulo chega a dizer isso, que nós temos os pés de barro, né? Todo ser humano tem falhas como ser humano, porque nós somos seres humanos. Então, quem olha para um pastor, para um pregador, para um cantor, ele vê o altar, ele vê aquele momento, mas ele não sabe o que está por trás daquele momento que a pessoa tem. Como eu dizia mesmo nesse último domingo, quantas vezes eu já cheguei no altar, e domingo eu pregando, eu me lembrei de uma cena, quando eu estava ainda ali no Cine Horizonte, quando a igreja ainda era na Avenida Riachuelo, e eu me lembro que eu era num culto de sexta-feira e um culto de libertação. E eu saí de casa muito angustiado, triste com algumas situações, e eu tinha que pregar, eu tinha que levar uma palavra de Deus no altar. E eu me lembro que eu cheguei, encostei o carro no fundo, tinha um estacionamento privativo, eu encostei o carro no fundo ali, e ali eu chorei 50 minutos dentro do carro. A pastora saiu, ela foi para a igreja, eu falei, deixa eu ficar um pouquinho aqui. E eu fiquei chorando, colocando para fora e dizendo, Deus, eu que preciso de ajuda, eu que preciso de ser ministrado, eu que preciso agora de um abraço, mas eu tenho que entrar lá e eu vou ter que sorrir, vou ter que falar que o Senhor é bom. E aí aonde vem o Espírito Santo te conforta e você enxuga as lágrimas,
sobe no altar e faz tudo o que Deus te manda. Aí se olha para a vida e para o que o apóstolo Paulo disse, ele disse uma coisa linda. Ele falou assim, às vezes somos enfermos e curamos muita gente. Somos... Dá vontade de chorar, pastor Michel, verdade. porque é verdade. Às vezes nós não possuindo nada, mas enriquecendo a muitos. Esse é o ministério, esse é o ministério. Quem tem uma vocação, não pense que vai ser só glamour. Tem os momentos que Deus vai te honrar, os momentos que vai ter o reconhecimento, porque tem. Mas aquele momento que você pode ter 1000 pessoas ao seu lado, mas aquelas 1000 pessoas não conseguem te carregar em certo momento. Sim. Você carrega as 1000 pessoas. Mas as 1000 pessoas não conseguem carregar você. Então tem esse momento, é 24 horas, é uma batalha travada. É 24 horas a carne contra o espírito, é a razão, a lógica contra a fé. Sim. E você tem que estar ali, ó, na oração, buscando a Deus, porque não é fácil. Principalmente essa galera, essa juventude que está vindo aí, eu quero até dar um conselho para vocês. Busquem a presença de Deus e continuem servindo a Deus com alegria. Continue sendo um instrumento de Deus, deixando Deus usar vocês, até porque vale a pena. Vai ter dificuldades, ministério é dificultoso, mas vale a pena sonhar com o ministério, como disse a Bíblia, quem aspira um ministério, excelente coisa deseja para a sua vida. Maravilha. Apóstolo, o que motivou o senhor implantar a igreja? Tendo em vista que o senhor é presidente, Sim. e não só presidente, mas fundador da Igreja Batista Renovada. O que motivou o senhor a plantar uma igreja como essa? Como que foi esse chamado? Pastor Michel, eu sempre falo com as pessoas assim, que eu nunca tive intenção de abrir igreja, eu nunca pensei na minha vida em abrir igreja. Falar, eu vou abrir uma igreja, vou abrir um ministério. Não, isso nunca passou pela minha cabeça, pelo meu coração. As coisas de Deus é um mistério. As coisas de Deus, quanto mais você não quer, mais ele te empurra para ela. É assim que funciona. Quando a pessoa quer, Deus fica correndo atrás, é melhor orar mais, porque as coisas, quando Deus tem, elas acontecem, elas fluem. E nós nunca tivemos intenção de abrir igreja, nem eu, nem a pastora Rose. Porém, um dia, vou tentar resumir aqui, algo meio rápido, eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E eu tinha um povo nas minhas mãos que eu estava cuidando desse povo, mas não era praticamente pastor desse povo. Lá na chácara, lá na Avenida Franklin Roosevelt, onde tudo começou. E eu não tinha intenção de abrir igreja. Eu fui lá fazer um culto familiar numa chácara e acabou nascendo um rebanho ali, um povo. E aquele povo se identificou muito com a mensagem, com Deus na nossa vida, com a palavra, e eles quiseram vir, queremos ficar com você. E eu disse, não, mas eu não tenho igreja, eu não sou pastor, não estou pastoreando, eu não tenho base para vocês aqui. Não, mas a gente quer que você cuide da gente. E eu me lembro que eu fui até Paranavaí, mas uma noite antes de ir a Paranavaí, eu fui num culto, eu fui procurar um pastor da Assembleia de Deus, um amigo meu na época, e eu queria passar aquele rebanho para ele, aquelas pessoas, porque ali tinha pessoas para se batizarem, tinha pessoas que precisavam ser discipuladas. Eu ia apenas pregava e abençoava, mas aquele povo precisava de um pastor. Ser pastoreado. Ser pastoreado. E eu fui até o pastor da Assembleia de Deus na época, Madureira, e ali eu conversando com ele, ele falou para mim assim, olha, fala o seguinte, após o culto a gente conversa. E nisso, após o culto a gente conversa, até esse momento nós não conversamos. A não ser que ele queira me procurar ainda amanhã. Até agora não aconteceu, mas eu vi que foi permissão de Deus. Sim. Porque se a gente conversa, a minha intenção era pegar o povo, passar para ele e ele me dar uma oportunidade para mim cuidar daquele povo. Eu cuidaria para aquele povo, seria uma Assembleia de Deus ali no Alvorada. Porém, como ele não me atendeu, eu fui embora, fui até meio chateado, falando, poxa, o pastor não me atendeu, eu precisava resolver isso aqui. Aí no outro dia eu tinha que pregar em Paranavaí, que era um domingo, e eu fui até Paranavaí. Quando eu estou na igreja lá, então o Senhor veio e usando uma serva dele, ele disse assim para mim, olha meu filho, eu te dei a chave de uma grande obra nas mãos e você quer passar para outro. Eu não permiti você passar essa chave para outro. Essa chave é sua. E se você passar para outro, você vai se arrepender, porque essa chave abrirá uma grande porta. E naquilo houve um temor muito grande. E eu entendi que era aquele povo. Foi quando, então, voltando na próxima semana, eu reuni eles e disse assim, gente, não sei como nós vamos fazer, nem sei por onde começar, mas aqui tem que nascer uma igreja. E aí onde nasceu esse primeiro trabalho sem nome, sem nada. Foi ter um nome, Batista Renovada, 1 ano e meio depois. E por que desse nome Batista Renovada, apóstolo? Esse nome... Nos dias que nós oficializamos ali aquele grupo de pessoas para
abrimos a igreja porque nós precisávamos mudar da chácara. Pediram a chácara, nós tínhamos que ir para um lugar maior e surgiu um salão na Avenida Colombo. Mas colocar um salão sem nome, até a chácara não precisa ter nome. Mas você vai para um salão, que nome? Aí já pensamos e começamos a pensar, igreja evangélica tal, igreja pentecostal tal. Chegaram a fazer votação, alguma coisa, não? Não tivemos. Não. Mas eu perguntei para alguns irmãos o que eles achavam de alguns nomes e me ajudassem. E naquela época estava muito forte a onda de pentecostal. Igreja pentecostal, igreja pentecostal. Então eu estava com aquele negócio de igreja pentecostal na cabeça. Ia ser igreja pentecostal, missão da fé. E aí eu conversando com um professor meu que foi de teologia, Adilson Piovesan, do Seminário Batista, aqui no Paraná, onde eu me formei. E eu um dia conversando com ele me acompanhando a minha situação, aí eu disse para ele, olha, precisamos fazer um estatuto e eu preciso do nome da igreja e tal, ele me ajudou. Quando eu falei o nome da igreja para ele, ele falou, não, você não vai colocar esse nome. Eu disse, mas como? Ele falou, não, você vai crescer muito e você precisa de um nome de segurança e estrutura, um nome que causa nas pessoas segurança quando eles falarem. Rapaz, que mentor. Foi uma mentoria. Aquele moço, o pastor Adilson Piovesan, um abraço, não sei se ele está ainda me assistindo, vivo, não sei se está ainda conosco, mas um abraço. E ele disse assim, porque você vai ter uma igreja muito sólida, você tem potencial, então você não pode colocar um nome qualquer, você tem que colocar um nome de tradição, um nome de peso, um nome que gerará confiança quando você falar que sua igreja é tal. Aí eu falei, mas que igreja? Ele disse, por que você não coloca Batista? Eu falei, mas como Batista? Ele falou assim, não, coloque Batista. Eu falei, mas Batista? Ele falou, não, Batista é um nome livre. Batista é um nome livre, você só tem que arrumar o sobrenome, tipo assim. Sim. Aí ele falou, ó, você é pentecostal, você gosta do Espírito Santo, você prega com eloquência, então coloca lá, Igreja Batista Renovada. A renovada vem de você. Você coloca a Igreja Batista, a igreja, porque é a igreja de Cristo, batista porque ela batiza, como o João Batista batizava, e renovada porque vocês são pentecostais. E aquilo eu achei uma ideia tremenda, porque na hora parece que fez assim. Eu falei, é isso aí. Aí nós fomos lá e fizemos o nome, Igreja Batista Renovada. Ele disse assim, olha, só que você tem que entender que tem outras renovadas no Brasil, não é só a sua. Aí eu disse, e agora? Ele falou, identifica essa igreja, não coloca lá um nome fantasia. Aí nós colocamos Ministério e Missão da Fé. Sim. Que para identificar que era a nossa igreja. Aí mandamos para o registro, passou na hora. E quando passou, eu fiquei maravilhado, porque eu falei, nossa, Deus confirmou. Estávamos preocupados, será que vai passar na hora aqui? Porque eles fazem um crivo para ver se não tem nenhuma igreja daquela, pelo mesmo nome, para não dar nenhuma contradição. E aonde o nome da Batista entrou. E foi tão de Deus, porque hoje eu vejo assim que no dia que nós inauguramos e colocamos lá a placa Igreja Batista Renovada, mesmo que fosse uma placa tão pequenininha assim, criou um certo respeito, porque os batistas no Brasil, eles são respeitados e são conhecidos na história do Brasil como os conhecedores das Escrituras, que gostam de Bíblia. Sim. Então juntou com aquilo que eu gosto da Bíblia, conheço as Escrituras, sou pentecostal, então juntou Igreja Batista Renovada. E foi a melhor coisa que aconteceu. Essa mentoria do pastor Adilson Piovesan foi vinda do céu, para a gente colocar o nome na igreja. Verdade, interessante. Tem uma coisa que a gente não sabia, uma história que a gente não conhecia muito bem. No início da história da Igreja Batista Renovada, nós percebemos que ela era bastante rigorosa em algumas questões de uso e costume. Exatamente. E nós vemos que a igreja ela evoluiu muito nesse sentido. Eu considero uma evolução porque a partir do momento em que você valoriza algo muito mais do que a palavra de Deus, você acaba tendo um problema, né? E como que foi esse processo, apóstolo? Como que foi essa evolução? As minhas raízes, elas são assembleianas. E a gente sabe, hoje não, hoje tá bastante mudado. Mas aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu era garoto, meus pais se converteram na Assembleia de Deus, eu me batizei na Assembleia de Deus. Então você vem com aquela raiz da Assembleia. Eu sou da Assembleia também. Então você vai entender. Eu sou da época do Macedão, então não podia ter bateria. Não podia nem ter bateria na igreja. Então a gente é dessa época. O que acontece? Para nós que fomos criados dentro da Assembleia de Deus, o mundo da gente era a Assembleia de Deus. A gente não conhecia outras denominações, não conhecia outras igrejas, não conhecia outros movimentos. Verdade. Então era só a Assembleia de Deus. E você sabe muito bem que quem é da Assembleia de Deus, não hoje, mas naquela época, os pastores proibiam você de visitar outra igreja, você de ler um certo livro, você de ter um conhecimento qualquer, porque ele não sei se era medo ou se era para preservar um costume que a Assembleia de Deus tinha.
Por sinal, uma igreja muito boa, Sim. uma igreja abençoada. E então eu vim da velha guarda Sim. da Assembleia de Deus. Na época, para você ter uma ideia, meu pai usava chapéu. As mulheres na Assembleia de Deus, elas usavam aquele coquezinho, né? E aquelas blusas presas até aqui. Era o ensinamento da igreja, era o costume da igreja. Que se você ver ao longo da história de 1910, que a Assembleia de Deus nasceu em 1911, foi um costume que Daniel Berg e Gunnar Ving trouxe da Europa. Sim. Eles trouxeram um costume europeu e implantaram no Brasil um costume, né? E a Assembleia de Deus pegou esse costume e foi com esse costume. Agora, então, quando eu saí da Assembleia de Deus na época, meus pais até não gostaram muito, porque filho de assembleiano tem que ser na Assembleia, crescer na Assembleia, casar na Assembleia, gerar filho na Assembleia e ser velado lá. E ser velado dentro do templo da Assembleia. Então, o que acontece? Daí, como eu vim dessa velha guarda, eu tinha na mentalidade que os usos e costumes era algo que tinha que ser restrito. Então havia uma grande confusão, até é bom a gente tocar nesse assunto, entre doutrinas bíblicas e usos e costumes. Sim. Então a gente misturava muito, porque a gente tinha uma ideia que nos ensinaram que era uma doutrina bíblica aquilo. A roupa que tinha que usar, o tamanho da altura do cabelo da mulher, o bigode ou não no homem. Sim. Então a gente achava que isso era algo bíblico, e não era. Isso era algo da denominação. Da cultura. Que trouxeram de lá, né? Exatamente. Até tinha muita dificuldade, porque lá em Belém era calor demais, e o pessoal tinha que usar terno, chapéu, mas usava. Usava, era doutrina, porque se você está numa igreja, você tem que respeitar a doutrina daquela igreja, o costume dela. Então, por vir dessa linha da Assembleia de Deus, então no começo a Batista Renovada, nós viemos e começamos ela implantando o mesmo sistema. Sim. Eu me lembro que eu não deixava, na época, isso há 23 anos atrás, 24 anos atrás, os jovens da igreja jogar bola. Entendeu? Para mim era um absurdo, não pode um jovem jogar bola. Bola é do diabo, né? Televisão é do Satanás. E aquelas coisas todas que foram colocando naquela geração passada. Então eu trouxe isso comigo. Só que veja bem, rapaz, é uma coisa interessante esse assunto que a gente está comentando aqui. Por quê? Porque eu olhava muito a aparência das pessoas. Eu olhava, pastor Michel, eu olhava uma pessoa assim, eu olhava. E um dia eu estava orando, porque eu sempre fui um ganhador de almas. Eu sempre fui. Convertia lá num culto 30, 40 pessoas, mas não ficava 2 na igreja e 29, 28 ia para outras igrejas. E eu não entendia isso. Eu falava, Deus, eu tenho uma palavra boa, o Senhor me usa, as pessoas vêm, eles gostam, mas por que não permanece? Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você está colocando as pessoas para fora. Ele me culpou, culpou eu, e a culpa era minha mesmo. Sim. Porque eu queria impor uma situação, um jugo. A saia tem que ser até lá embaixo, né, no chão. O cabelo não pode cortar, tem que ser até lá embaixo. Então, nessa tradição, eu impus no começo na Batista Renovada. E aí, a igreja cresceu pela misericórdia de Deus. Porque o trabalho, quando é de Deus, cresce. Mas era para ter crescido muito mais. Quer dizer, eu atrasei o crescimento dela, dentro daquela visão. E um dia eu estava muito triste, atribulado, preocupado. Deus falou isso para mim. Eu falei, meu Deus, eu estou colocando fora, mas me mostra como que eu estou colocando fora. Deus disse, eu vou lhe mostrar como você está colocando fora. Eu fui orar para uma mulher, ela era da Quadrangular. E eu entrei na casa dela, aqui na Vila 7, no apartamento dela, eu e mais 2 irmãos da nossa igreja, fomos orar pelo filho dela, ela é uma mulher de Deus, foi orar na época. E quando nós estávamos orando, Deus tomou aquela mulher para falar comigo. E na hora que Deus tomou aquela mulher para falar comigo, na hora eu comecei a julgar ela pela aparência. Falei, não, isso não é Deus, essa mulher não está com Deus. Porque ela tinha um cabelo cortado até aqui, ela estava de calça, e Deus usando ela. Então, pastor Michel, eu olhei para aquela mulher, eu julguei a aparência dela. Mas na hora que eu estava julgando ela, assim, pela aparência, Deus tomou a própria boca dela e Deus disse assim, com essas palavras, por que você olha a aparência? Enquanto eu vejo o coração. Eu estou fazendo isso para você ver que você está errado na sua forma de pensar. E a partir daquele momento foi assim como se Deus viesse dentro do meu coração e tirasse todo aquela visão distorcida de cristianismo. Porque eu achava que cristão era calça comprida, terno, gravata e saia até embaixo. Sim. E na época eu pensava isso. E a partir daquele momento eu comecei a mudar. E eu falei, Deus, então a partir de hoje, o que o Senhor quer que eu faça? Deus disse, você vai apenas pregar a minha palavra.
que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu transformo. Prega caráter, Meu Deus. personalidade. E Deus começou a me ensinar. E a partir daqui, eu era jovem, com 20 e poucos anos de idade, e eu comecei então a fazer o que Deus havia mandado. E a partir daquele momento começou uma transição. E algumas pessoas na época não entenderam, e por causa disso houve um choque dentro da igreja com os que tinham. E aqueles que eram mais radicais, aqueles que eram mais gostavam disso, dos costumes, eles se afastaram da igreja. Mas aqueles que ficaram, Deus criou uma nova nação. E a igreja começou a crescer, crescer, e cresceu muito mais do que eu imaginava. Então hoje até eu digo a alguns pastores com todo o respeito, com todo o carinho, que preguem mais Jesus e menos uma doutrina doutrina humana, um costume, não doutrina, porque doutrina é aquilo que está na palavra, né? Doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, da Trindade, a doutrina do pecado. Agora, costume não vai levar ninguém ao céu. Sim. Então houve essa transição, mas no começo a igreja nasceu com usos e costumes, sim. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus porque Deus abriu nossos olhos com tempo ainda. Porque não deixou para abrir agora. Porque se deixa para abrir agora, em plena pandemia, sim. aí não subsistia. Mas Deus nos abriu com tempo. Graças a Deus por isso. Eu me lembro, só para terminar essa parte, que até um pastor hoje é muito meu amigo. Na época, ele não gostava muito do nosso movimento. Ele dizia assim, é bom que ele continue radical assim, que ele ganha alma para nós. E era verdade. Olha. Ele não pode abrir os olhos. Se ele abrir os olhos, nós estamos tipo assim. Aí vai ter concorrência entre aspas, né? No bom sentido. Mas foi essa transição. Começou realmente com usos e costumes, mas graças a Deus, a igreja ela pegou o caminho da palavra, o caminho da fé, do amor, realmente bíblico que uma igreja deve ter. E depois você viaja o mundo, você vê que aí fora tem nada a ver com o Brasil, né? Você viaja, você vai para a Europa, você vai para a África, você vai para a Ásia, você vai para a Oceania, você vai para o Japão. Aí você vê cada país tem a sua cultura e Deus usa todo mundo dentro da sua cultura. Maravilha. Tá vendo aí, gente? Daqui a pouquinho a gente já consegue pintar aquela parede de preto, viu? Pode ficar sossegado, a gente vai chegar lá. Mas, apóstolo, nós vamos dar uma paradinha aqui agora. Vou chamar aqui um intervalo. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista com o apóstolo Celso Santos e eu vou chamar aí o Inside ATM e já a gente volta, beleza? Você já se sentiu abandonado? Você já se sentiu alguma vez rejeitado por amigos, familiares? Davi, ele se sentiu assim. E ele expressou no íntimo do seu coração aquilo que está no Salmo 22, versículo 1. Na parte A que diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Davi, como ser humano, ele se sentiu abandonado também por Deus. Em alguma situação, em algum problema, algo que ele vivenciou, que ele exclamou no íntimo do seu coração. Talvez você já deva ter exclamado isso também, ou dito a Deus, Deus, por quê? Até então, por que nada acontece? Até então, o Senhor não está me vendo, não está próximo de mim, o que está acontecendo? E Davi, ele se sentiu também abandonado. E se eu falar para você que esse abandono que Davi sentiu e esse abandono que você sentiu, ele é apenas parcial, ele não é total. Porque a palavra de Deus diz que Jesus estaria conosco todos os tempos, a todo momento e a toda circunstância. Mas eu posso falar para você alguém que sentiu o abandono total de Deus. E esse alguém é o próprio Jesus, quando esteve naquela cruz de braços abertos, morrendo pelo meu e o seu pecado. Ele exclamou em voz alta, gritou no íntimo do seu coração, que está em Mateus 7, 27, 46. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus ele se sentiu o abandono total de Deus, porque ele estava carregando o meu e o seu pecado. Não foram os pregos que foram aquilo que mais judiou de Jesus espiritualmente, não foi a coroa de espinho, porque ele sabia qual o propósito dele, mas foi se sentir abandonado, porque Deus ele não se vincula com o pecado, com o nosso pecado. Jesus ele sentiu o abandono total de Deus
para que hoje eu e você pudéssemos ter a presença de Deus por completo em nossas vidas. Então não se sinta que você está longe ou abandonado por Deus. Não, Deus ele não nos abandona, Ele não te abandona, Ele está aí com você neste momento. Jesus ele passou por tudo isso para que nós hoje pudéssemos ter a alegria de orarmos, clamarmos e vivermos uma presença de Deus, com uma presença de Deus constante em nossas vidas. Pense nisso, você não está só, Deus é contigo. Beleza, minha gente, estamos voltando aqui, continuando aqui a programação do ATM Night Show Podcast. Continuando aqui com o apóstolo Celso Santos, eu quero dizer para vocês que estão ligadinhos com a gente, todo sábado nós estaremos aqui com essa programação às 23 horas. É isso mesmo, 23 horas já para não ter assunto proibido, já a censura tá alta já, para a gente poder falar tudo que tem que ser falado, beleza? E eu continuo aqui com o apóstolo Celso Santos e agora, apóstolo, eu vou para algumas perguntas que o pessoal fez para mim lá no Instagram. Então, coloquei lá no Instagram, no meu Instagram, você que quer me seguir aí, ó, @MichelHoffmanF, o apóstolo também tem, né, apóstolo? É, @apóstolo Celso Santos. Aí, ó, já segue a gente, também pode seguir o Atmosfera Jovem. Segue aí porque é de Deus, hein? É de Deus, é bom. Então, Atmosfera _Jovem, você pode acompanhar a gente também ali pelo Instagram. Então, acompanha todo dia a dia o que acontece na igreja, você vai ficar bem informado sempre. E eles fizeram algumas perguntas aqui, apóstolo. E uma das perguntas é essa aqui, ó. Nesses 34 anos de ministério, qual foi a situação mais engraçada e mais constrangedora que o senhor viveu? Muitas. Teve muitas situações assim, constrangedoras e engraçadas. Mas uma que nunca eu vou esquecer é um fato que aconteceu comigo antes de um culto. Eu estava na Avenida Colombo, com um salãozinho lá. Tinha umas 70 pessoas na igreja. Era o início da igreja. Fazia 2 anos que a igreja já estava aberta. E durante o dia, no sábado, eu fui fazer uma visita com o nosso amigo pastor José Carlos, não da sede, mas um pastor que mora em Santa Catarina, pai do Robson, o sogro do Robson Zamberlan, pastor José Carlos, pai da Taniara. E nós fomos fazer uma visita, e nessa visita fomos lá, e a pessoa nos serviu um alimento. E nós comemos aquele alimento, ficamos ali, visitamos, e fui para casa, tomei banho e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu abri o culto, porque não tinha diácono, não tinha músico, tinha só um auxiliar, um rapaz que me ajudava. Eu mesmo tocava, fazia o louvor, eu fiz louvor, cantei, preparei tudo, igreja, fiz oferta. E quando antes de eu for pregar, o que aconteceu? Aquele alimento me fez mal. Como dizem os nossos pais, deu um desarranjo. Sério. E naquele momento começou a dar uma cólica, eu falei, meu Deus, e agora? Eu chamei esse irmão e disse, fala alguma coisa. Eu vou ter que ir ao banheiro. E eu deixei ele no altar e saí para o banheiro. O banheiro era um banheiro só. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Aí você já pode imaginar o que pode ter acontecido. E agora? Eu entro no banheiro e peço para alguém lá, falei, ó, cuida aqui da porta aqui para ninguém vir, porque eu vou usar aqui. Imagina, pastor Michel, aquilo foi tão difícil para mim, que eu fiquei ali, não foi nem 2 nem 3 minutos, eu fiquei mais de 20 minutos. E o culto em andamento, e o irmão não sabia o que fazia no culto. E aí começou a vir gente para querer usar o banheiro. Sim. E o pastor estava lá dentro. Eu estava lá dentro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas graças a Deus, Deus foi maravilhoso. Ainda bem que tinha papel e tal, tudo certinho. Graças a Deus tinha tudo. Não precisamos chamar ninguém. Mas nós ali, ficamos um tempo ali, depois saímos dali. Aí preparei, fui lá para o altar. E o irmãozinho, a igreja, ninguém sem entender, cadê o pastor? O pastor sumiu. Né, que o pastor estava realmente ali com problemas intestinais por causa de uma alimentação. Isso foi algo assim que marcou muito, porque aquele culto atrasou demais. E o irmão não sabia o que falar. Aí as pessoas começaram a querer saber o que estava acontecendo, porque você sair do altar e voltar é rápido, você ficar quase 25 minutos longe do altar, na hora da pregação, antes de pregar, é constrangedor. Mas depois eu cheguei e eu comentei com a igreja o que havia acontecido e os irmãos deram risada. Sim. Essa foi uma das coisas que marcou a minha caminhada. Olha aí. Alguns anos atrás. Olha que maravilha. Por isso que hoje eu não como nada antes de pregar. Eu ia perguntar isso, eu falei assim, será que eu posso, depois desse dia, ele tem esse cuidado? Exatamente, eu tenho me cuidado. Depois desse dia, eu não
como mais nada. Às vezes, à tarde, a pastora faz aquele café delicioso. Fala, toma café antes de você ir para a igreja? Eu falo, não. Toma então um copo com leite? Não. Come isso? Não. Por quê? Eu prefiro ir sem nada no estômago e pregar e comer depois do culto alguma coisinha, do que encher, comer e de repente pode até dar... Então, eu fiquei com aquela situação. Hoje eu me cuido mais. Fica uma dica aí, viu, galera? É uma dica para quem prega e quem canta, viu? Quem canta, toma mais cuidado aí. Ó, tem mais gente pedindo aqui, ó. Uma das nossas seguidoras, ela tá perguntando se tem já uma IBR lá na Itália. Tá pedindo uma IBR lá na Itália. Não temos. Inclusive, nós abrimos há muitos anos atrás, em Verona, uma IBR através de um irmão daqui de Maringá que foi para lá. Só que a igreja não prosperou na mão dele e o trabalho se encerrou. Sim. Por enquanto ainda nós não temos, mas a visão... Eu tive conversando com o nosso bispo da Europa, que é o bispo Rocha de Portugal, que ele coordena todos os países da Europa para a gente, além de Portugal e Europa. Ele está com um projeto de abrir uma igreja na Itália. Não tem datas ainda definidas por causa desta pandemia, mas há sim um projeto de abrir uma grande igreja na Itália. Então, em breve aí teremos igreja também na Itália. Ó, mais uma pergunta aqui. Ela pergunta assim, o senhor já realizou todos os seus sonhos? Não. Tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Tá, eu ainda estou no meio do caminho. Tem muita coisa para realizar. Até porque acho que ninguém realiza todos os sonhos. Né? Quando você realiza um sonho, você quer fazer algo mais do que você já fez. Então, eu tenho alguns sonhos para um futuro muito próximo e um deles é construir nossa catedral. Olha aí. Tamo junto nessa. Tamo junto. E vai ser lindo. O projeto já está pronto, tá? Amém. Já está pronto o projeto. É só... E o dinheiro já existe também. Está aí na Casa da Moeda, já fabricou. Tá. Então é só começar a dar o start. O que eu creio que o próximo ano agora é um projeto que vai começar na nossa igreja. Amém. Mais uma pessoa pergunta aqui, ó. Como descobrir meu verdadeiro chamado? Eu sei que eu nasci para servir, mas muitas vezes eu fico meio que perdida, não sei como fazer. A primeira coisa, tem que começar a andar com gente de Deus. Quem tem uma vocação, pastor Michel, ele tem que escolher as pessoas que ele deve andar. Verdade. Para começar, tem que escolher pessoas de Deus. Porque o próprio Paulo diz o quê? Desperta o dom de Deus que há em ti. Sim. Falou para Timóteo. Timóteo, eu vou impor as minhas mãos sobre você. Então você tem que ter o quê? Uma mentoria muito forte. Você tem que ter alguém de Deus. Esse é o primeiro passo para você descobrir o seu chamado. Porque quando você começa a andar com pessoas espirituais, com pessoas que pregam, com pessoas que têm vocação, com pessoas que têm um chamado, alguém que já está executando até o seu chamado, é mais fácil você se redescobrir. É mais fácil. Você vai saber realmente se é aquilo que você quer ou não. Eu quero ser pregador. Então começa a andar com um pregador. Começa a ver a vida de um... Ver a vida dele, da vida dele, claro. Tem pregadores que não dá para ver a vida, mas eu estou falando de pessoas íntegras, pessoas de Deus. Acompanha aí pela internet. Hoje é fácil você acompanhar a vida de um grande pastor pela internet, um pregador. Comece a acompanhar. Tenha uma boa mentoria. E uma coisa também, terceiro, um fator para você descobrir sua chamada. Congregue. Nunca deixe de congregar. Esteja na sua igreja. Sirva a sua igreja. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, você deve servir a igreja. Seja na área da música, seja na área do diaconato, seja na área até de ajudá-la a cuidar do pátio da igreja. Não, então, isso vai despertando o dom. Porque o dom, ele não desperta sozinho. Ele precisa de um choque, ele precisa de um mover em volta. Então Deus usa pessoas para colocar pessoas no trilho. Deus usa homens para colocar homens aonde Ele quer. Eu não me ungi sozinho. Sim. Alguém me ungiu. Então eu precisei encostar em alguém, precisei andar com alguém, precisei ver a vida de alguém. Então esse é um dos pontos de descobrir uma chamada. Outra coisa interessante para descobrir se uma chamada não é mentalidade, não é inteligência. A chamada não fala aqui. A chamada ela fala aqui no coração. Ela queima dentro do coração. Eu, usando algumas coisas que aconteceu comigo no passado, quando Deus começou a me chamar, eu me lembro que eu era fascinado por pregadores. Quando um pregador ia pregar, eu ficava na primeira fila para ouvir ele pregar. E eu gostava muito de ouvir, na época, uma pessoa que me inspirou muito, o pastor Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Lembra dele? Lembro. Napoleão Falcão me inspirou muito. Eu ouvia aquele homem pregar, eu ficava maravilhado.
Entendeu? Eu falava, Deus, é isso aí que eu quero para mim. Então eu lia livros dele, ouvia a mensagem dele, ouvia a mensagem na época do Idecaso Takayama, ouvia a mensagem do pastor Gilvan Rodrigues, quem mais daquela velha guarda, vários pregadores daquela época. Eu ouvia as pregações deles, andava com gente que fazia missão. Então eu não ficava perdendo meu tempo com qualquer pessoa. Então o chamado, ele é algo que precisa se desenvolver, ele está dentro de nós, mas ele precisa ir para fora. Timóteo só foi alguém porque colou em Paulo. Porque se Timóteo não cola no apóstolo Paulo, ele não despertava o dom dele. Paulo foi um mentor de Timóteo. Então a gente tem que andar com gente, estar com gente que vai somar por aquilo que a gente tem já desejo. Então a gente se descobre uma chamada desta forma, servindo, inspirando, congregando, estando com alguém, porque aquilo precisa desenvolver dentro de nós. Quantas vezes eu ouvia hinos que falavam de missões. E aquilo eu começava a chorar. E eu entendia que Deus tinha algo comigo com missões, que era para pregar, ganhar almas para Cristo. Então o chamado, você se desenvolve ele. Só da pessoa perguntar se ele tem um chamado, já é algo de Deus. Porque quem não tem chamado não se interessa, não pergunta. Né? Não vai ter nenhuma dúvida. Exatamente. Então essa pergunta é muito inteligente. Então para esta pessoa que perguntou aí, simplesmente, se você já sente de Deus algo, quando alguém prega, quando alguém canta, quando alguém ora, quando alguém faz missões, alguma coisa queima seu coração, é um sinal que você tem a chamada. Agora, essa chamada precisa se desenvolver. E ela só se desenvolve você com uma boa mentoria, com alguém espiritual que consiga entender o seu chamado, porque existem pastores que não conseguem enxergar o chamado de alguém. Por mais que a pessoa tenha chamado, está visível o chamado, só que aquele pastor, aquela pastora, aquela liderança não consegue entender. Então, às vezes, tem muita gente hoje nos assistindo agora que tem uma vocação tremenda, chamado tremendo, mas estão como folhas secas debaixo do pé de manga. Você já viu pastores, eu sempre costumo fazer uma brincadeira, pastores pé de manga. Só ele cresce, só ele dá fruto, mas quem está debaixo dele não cresce, só tem folha seca. Então, tem que ter uma mentoria para crescimento. Porque investiram na minha vida. Quando viram que eu tinha chamado, me puxaram mais para perto e disseram, olha, não, e começaram a colocar responsabilidades. E eu comecei a assumir responsabilidades muito cedo. O primeiro culto familiar que eu dirigi, a primeira célula que eu dirigi, eu tinha 16 anos, eu já era líder de célula na minha época, que não nos falávamos como célula, falávamos como culto em casa, família, mas aí nós já tínhamos essas responsabilidades. Então é isso, e quem tem uma chamada, ele só descobre estando perto de gente abençoada, congregando, participando, né? E nunca rejeitando um convite. Deus tem uma promessa que eu vou pregar. E se aparecer um convite para pregar, prega. Mas eu não sei pregar, mas ninguém nasce sabendo. Né? Tem que ir lá, ler a Bíblia, procura ler algum livro, procura alguém que possa te dar uma dica, mas vai lá e prega. Nunca rejeite um convite. E dessa forma a gente vai descobrindo o chamado da gente. E para finalizar essa parte, uma das coisas importantes, quer saber se você tem um chamado? Você não sonha mais os seus sonhos. Caramba. Você sonha os sonhos de Deus. É mistério. É forte, porque eu, pastor Michel, eu deixei de sonhar os meus sonhos há muitos anos e passei a sonhar os sonhos de Deus para mim. E a partir desse dia eu descobri, o Senhor me chamou. E eu estou aqui. Maravilha. Falando sobre chamada aqui, apóstolo, eu lembro muito bem aqui, e me recordo agora que o senhor falou, um dia eu era num culto de obreiros, um encontro de obreiros, que nós temos uma reunião de obreiros, e eu tinha acabado de ministrar e eu tinha decidido no meu coração que eu não faria mais nada. Que por algumas coisas na vida, enfim, tantos motivos que a gente arruma, né? Os altos e baixos que nós falamos no começo. Exatamente. E aí eu desci e falei assim, eu não faço mais nada. Não faço mais nada, meu tempo já acabou, eu não tenho mais o que o Senhor tem para mim, já fiz, acabou. E eu sentei no banco, sentei na cadeira, e o Senhor abriu a palavra, o Senhor só leu o texto assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Aquilo é como se o Senhor tivesse gritado dentro do meu peito.
Eu chorei a mensagem inteira, até a pastora Débora estava do meu lado, e eu acabei com os lenços dela, porque ela só ia tirando assim, ia me dando, e aquilo mudou a minha vida, completamente. Eu saí de lá com o meu chamado de novo renovado dentro do meu peito. E eu falei assim, eu não posso parar. Ainda existe muito mais. E vendo o Senhor falar, já com esse tempo todo de ministério, esse tempo todo trabalhando na obra do Senhor, e o Senhor falar dos altos e baixos, o Senhor falar que ainda tem muito mais, a gente se sente revigorado e fala assim, poxa, tem uma caminhada ainda para frente. Dá para caminhar um pouco mais. O nosso Deus, pastor Michel, ele é tão maravilhoso que quando a gente acha que fez tudo, ele manda a gente construir uma arca para ele. É igual Noé, né? A geração de Noé parece que ia acabar, mas não, ela foi a geração de construção. Nunca é tarde para sonhar e ninguém é velho demais para realizar novos projetos. Quem sabe agora tem pastores da melhor idade, talvez jubilados, ou alguns querendo parar, nos ouvindo, nos acompanhando. Não parem, eu digo assim, não parem. É difícil, pastor Michel, não é fácil pastorear. Principalmente nesses últimos dias onde o evangelho de Cristo, ele ficou assim, aí fora, bastante diante das pessoas assim, muita gente vê o evangelho de Cristo, ou vê o cristão, ou vê a igreja, ou vê o pastor, assim como um profissional, como alguma coisa normal. Mas mesmo assim, o mundo agindo dessa forma contra a igreja, vale a pena ainda pregar, subir no altar, falar de Jesus, porque a recompensa, um dia nós teremos. Eu sempre digo isso. O meu descanso não é aqui, a minha pátria não é aqui. Às vezes as pessoas falam, mas você trabalha demais, você corre demais, você não para. Não tem que fazer outra coisa. Eu fui chamado para isso. Sim. Então, esse é o tempo, acho que dessa juventude, dessa geração. E eu fico muito maravilhado quando eu vejo novos pregadores surgindo, sabe? Novas pessoas surgindo. Eu sei que há um legado que a gente precisa deixar. Sim. E eu sempre digo que o maior sucesso é deixar um sucessor. Maravilha. Sucesso sem sucessor é fracasso. Até existe uma pergunta nesse sentido aqui, apóstolo, que eu achei muito interessante o senhor puxar. Que o senhor falou justamente isso em uma das reuniões de obreiro também, que não existe sucesso sem sucessores. Está aqui até no meu script aqui, ó. E o senhor já tem preparado os seus, como Paulo, preparado os seus Timóteo, assim? Eu tenho pensado muito. Depois que eu fiz 50 anos, eu comecei a olhar para a sucessão. Não que eu queira parar agora, mas já começar... Tá cedo também, né, apóstolo? Diante de Deus cedo. Ainda está cedo, né? Tá cedo demais. Porque a Bíblia diz que os velhos ainda terão sonhos. Sonhos, pois é. E aí, mas eu tenho já, assim, orado a Deus, pensado. Tem uma nova geração na nossa igreja muito boa, né? Assim, tanto de filhos como de filhos na fé, filhos literalmente, filhos na fé. Então nós temos observado muitas pessoas que podem assumir aquela igreja num futuro muito próximo, jovens com vocação, tanto dentro da igreja como fora do nosso campo, em igrejas fora. Então, nós temos pensado sim, porque tem que ter essa hierarquia de sucessão. Imagina se Jesus não treina 12 homens. Sim. Imagina se Jesus não passa para eles a responsabilidade deles darem continuidade àquilo que Jesus iniciou. Paulo, ele terminou, mas ele passou para frente o bastão. É uma corrida. Nós estamos numa corrida. Então, quem está com o bastão na frente agora é essa geração. Somos nós, eu, alguns pastores. Mas daqui a pouco nós vamos ter que passar para quem está mais descansado. Para quem está, né? Quem está na hora. Porque esta geração que está surgindo agora é uma geração profética para este mundo. Amém. Eu digo isso, pastor Michel, sem medo de errar. Eu estava em Lisboa, Portugal, e jantando com o bispo após um culto na nossa sede em Lisboa, e nós tocamos nesse assunto antes da pandemia. Porque eu cheguei na igreja dele, eu vi uma geração de jovens na porta, dando balinha, recebendo as pessoas, e eu fiquei impactado. Eu falei, bispo, o que você fez aqui? Ele disse assim, pastor, eu mudei aqui alguma coisa para uma nova geração, tal, porque a igreja aqui na Europa, assim. Porque a Europa é sempre adiantada a mais do que aqui no Brasil, né? Do que a América aqui. Eu disse assim, rapaz, puxa vida, eu gostaria de fazer isso na minha igreja. Porque nós temos hoje muitos obreiros, mas eles estão na melhor idade, eu queria que Deus levantasse uma nova geração. Aí veio essa pandemia e automaticamente houve uma transição na pandemia sem precisar a gente fazer. Foi o próprio Deus que permitiu acontecer tudo o que acontece. Então, a igreja tem que pensar na sucessão
todas as Todas áreas, as áreas. principalmente do altar. Então nós temos pensado muito, já temos orado a Deus, temos trabalhado e temos visto algumas pessoas, e com certeza essas pessoas que Deus nos mostrar, esta é a pessoa, aquela é a pessoa, a gente quer trazer mais para perto da gente ainda, e aí então fazer aquele, sabe, aquela ligação, aquele passando devagar, porque é assim que funciona. Sim. A igreja precisa de sucessores, senão a igreja para. Quantos ministérios é focado em uma pessoa só, em um homem só, Sim. e ele não prepara ninguém, aí esse homem parte para a eternidade, volta para o lar, e o que acontece? A igreja fica perdida. Quem é que vai? Aí começam a brigar pelo poder. Sim. E não é por aí. Hoje a Igreja Batista Renovada, ela é muito forte. Sim. Ela é muito forte. É que a gente não gosta de ficar falando. Não. Mas a igreja ela é muito forte. Os frutos estão aí, né, apóstolo? Os frutos estão aí. A igreja está crescendo, tanto no Brasil como fora do Brasil. A igreja tem estrutura. Hoje ela tem uma rádio, ela tem uma TV. A igreja tem... antes da pandemia, nós estávamos com um censo. Olha eu aqui batendo de novo, pastor Michel. Antes da pandemia, nós estávamos com um censo já de 6.200 membros. Aí veio essa pandemia, não dá nem para fazer mais censo, vão ter que voltar de novo após a pandemia, mas a igreja está em ascensão. E a igreja é uma igreja forte, é uma igreja conceituada, uma igreja respeitada diante da sociedade e precisa se preparar para o futuro. Para o futuro. E aí está a nova geração chegando. Amém. Só mais uma pergunta antes da gente fazer mais um intervalinho aqui. O pessoal pergunta aqui, ó, na perspectiva do Senhor, qual foi a maior mudança que ocorreu na igreja, nas igrejas como um todo, com o advento da pandemia? A maior mudança. Houve muitas mudanças. Mudanças, por exemplo, mudanças de você se adequar a esse novo tempo, a essa nova realidade da pandemia. Mas a maior mudança que eu posso assim dizer, pastor Michel, foi na nossa vida espiritual. Porque antes da pandemia, a gente tinha uma vida espiritual. E depois que a pandemia veio, a gente observou que ninguém é nada. A pandemia ela mudou a nossa vida, mudou a nossa forma de pensar. Por exemplo, antes da pandemia, a gente depende de Deus, mas a gente sempre... E essa pandemia veio para mostrar algumas verdades. Por exemplo, a pandemia mostrou, primeiro para o mundo, para os governos, para os grandes países, os PIBs lá em cima, que dinheiro não é nada diante de uma peste, de uma praga, que você pode ter milhões de dólares, você não consegue resolver um problema. Sim. Então mostrou que ninguém é nada, que o país não tem poder nenhum. Mostrou também para nós pastores, isso eu falo sempre, a pandemia mostrou para nós que a igreja nunca foi nossa. Infelizmente a gente tinha esse conceito, talvez até sem querer, não é porque a gente queria a igreja para a gente, até sem querer, não, a igreja minha, a igreja tal, né? Aí mostrou que a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A pandemia mostrou que nós não dependemos de governo, de homens, de planos econômicos, que nós somos regidos pelo céu. Nós dependemos do céu. O governo auxilia as pessoas com auxílio aí, emergencial, mas a pandemia mostrou que o maior auxílio, ele vem do céu. Agora, a maior mudança que eu posso assim falar, essa eu nunca mais vou esquecer, é que na pandemia eu aprendi a conhecer muita gente que eu achava que conhecia. Meu Deus. A pandemia revelou quem somos nós. A pandemia revelou quem é crente, quem não é. A pandemia revelou quem realmente está ao seu lado e quem não está. A pandemia, ela revelou ministérios, caráteres, personalidades. A pandemia revelou dons que as pessoas tinham, de coisa boa, mas revelou as coisas ruins que as pessoas tinham também. Verdade. Porque a pandemia mostrou quem é quem que está ao seu lado. E eu costumo dizer assim, eu preguei muito sobre isso. Quero conhecer uma pessoa, dê poderes a ela. Só que a pandemia mostrou que essa frase não tem nenhum efeito agora. Quer conhecer uma pessoa, tire tudo que ela tem. E você vai ver o que está dentro do coração dela. Então eu tive muitas experiências dessa pandemia. De pessoas que eu achava que eram amigos, que me amavam, que realmente eu podia contar. Que na pandemia, até esse momento, eu nunca mais vi. Nunca mais teve um telefonema. Já mandei até recados para algum deles e ninguém responde. Meu Deus. E depois você sabe
por outras pessoas. A pessoa parou de congregar, a pessoa desviou. Mas como pode? Você fica assim, mas meu Deus, como pode? Então, essa pandemia, ela revelou o ser humano, realmente, que é um ser humano. Que todos nós temos qualidades e também temos falhas e fraquezas. E a pandemia, ela trouxe à tona tudo isso. Ela revelou pastores que pregavam por dinheiro no altar. Sim. E não por chamado e por amor. E aí não teve mais entradas de dízimos, oferta, não teve mais retorno financeiro. Fecharam igrejas, abandonaram, soltaram para lá. A pandemia revelou cantores que cantavam com grandes cachês. Agora não tem nem cachê mais para cantar. E muitos deles pararam e foram para o secular. Porque não vai dar mais para cantar na igreja. Então a pandemia ela teve essa mudança, ela mudou. A pandemia mudou o mundo. Sim. Essas máscaras que a gente usa hoje, isso aí vai continuar. Porque nós, qualquer um, pegou uma gripe, ele já vai pôr uma máscara para não contaminar mais ninguém. Então, são coisas que a pandemia mudou. E dentro da igreja, realmente mudou. Eu vejo que hoje, de 100%, 50% das pessoas que ficaram ali na igreja estão firmes. E os outros 50% são pessoas novas que vieram. Que estão agora se agregando à igreja. É verdade. Mas quando passar, quem sabe alguém ainda possa lembrar da gente e voltar. Lembra? Com certeza vai. Gente, maravilha. Eu vou fazer mais um intervalinho aqui, só pra gente tomar uma aguinha, mas a gente volta já já, chamando aí o ATM News, que vai falar pra gente da programação que nós temos aí com o ATM. Beleza? Já já a gente volta. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui para passar para vocês tudo o que rola no ATM News. Olha só, ATM na rádio às 14 horas, encontro do ATM às 19 horas, lá na Igreja Batista Renovada, fica na Mauá, 1008. E também, agora a nossa novidade, ATM Night Show, às 23 horas, lá no canal 10. Beleza, minha gente? Voltamos aqui com o ATM Night Show Podcast, conversando ainda aqui com o apóstolo Celso Santos. E eu quero lembrar vocês que nós estaremos aqui todos os sábados, a partir das 23 horas, com essa programação. Então você é o nosso convidado, tem um encontro marcado com a gente para estarmos juntos aqui. Sempre com um convidado diferente, com uma proposta nova, um bate-papo, música também, conhecimento, abençoando a sua vida, a sua casa aí, tá aí no sabadão, comendo uma pizza, comendo um lanche, liga na TV 10 e fica aí com a gente. Você também pode seguir a gente nas redes sociais. Você pode me seguir, Michel Hoffman, você pode procurar lá na barra de busca e também pode seguir o Atmosfera Jovem, a Atmosfera _Jovem e ficar por dentro de tudo que acontece. E também seguir o AP também, que tá lá no Instagram, né, AP? A gente tá lá no Instagram, Apóstolo Celso Santos. Escrito, né? Isso. É só buscar ali na página de busca, você vai achar que é inconfundível, beleza? A gente continua aqui numa conversa com o apóstolo e temos perguntas ainda do pessoal do Instagram que mandaram aqui. E eles perguntam agora algumas coisas mais leves, mais tranquilas, viu, apóstolo? Por exemplo, o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Se tem horas vagas, né? Quando tem horas vagas, eu gosto muito de jogar PlayStation. Olha aí, gente. Que jogo o senhor joga? Eu gosto do FIFA. Futebol, FIFA. Aí, Miguelzinho. Só também, só aí, esse. Miguel, já dá pra tirar uma com o pastor aqui, ó. Só que faz tempo que eu não brinco, porque sozinho, né, às vezes tal, mas eu gosto. Na hora que sobra um tempinho, aí eu tenho lá e quando vem alguns amigos lá da igreja, alguns irmãos, até os pastores, né, uns fregueses aí. É? Tem pastor ruim lá? Tem alguns que... O Sandro não é, não, né? Não, o Sandro não gosta. Não gosta de jogar? Não gosta, não. Mas tem alguns que vai lá e a gente passa alguns momentos ali relaxando, porque é uma terapia, né? Sim. E quando eu tô sozinho também, vou lá, brinco um pouquinho, mas também eu gosto muito de ler. Eu gosto de ler alguns livros bons, né? Então a gente sempre tá aí. É o tal do ócio criativo, né? Exatamente. Você não pode ficar parado, viu? Sobrou um tempinho, preencha aquele tempo. Não fica ocioso, não. Maravilha. O pessoal também pergunta aqui qual é a comida favorita do senhor. O pessoal quer preparar uma comida ali, qual que é? A mais simples que pode ser feita. Arroz com feijão, um quiabo e um frango. Não precisa mais nada. Olha aí. Eu sou bem simples, eu gosto de comida mais assim, dessa mesmo, tradicional. Caseirona mesmo. Caseirona, lasanha, massas, essas coisas eu não gosta muito. Eu como se precisar comer. Se não tiver num lugar, não tem nada, só tem isso aqui, eu como. Mas assim, se tiver outra opção, eu prefiro comer arroz e feijão do que um churrascão do Gauchinha.
A carne é bom, Até mas vai. nem toda hora é... Carne é proteína, mas nem toda hora é bom. Tá certo. Eu me alimento assim, bem diferente. Tá certo. O pessoal pergunta aqui também, ó, o time que o senhor torce. Torce pra algum time? Eu torço pro Colorado. Internacional de Porto Ah, é? Alegre. Sou colorado. Olha aí, gente. E é interessante porque na igreja lá tem poucos colorados. Acho que tem 2. É o Bento, que eu sei que é um colorado, e mais outro irmão lá, e eu. Temos 3 colorados ali. Mas foi de Deus, porque a igreja, a maioria, ou é corintiano ou é palmeirense. O Corinthians. E aí imagina se eu fosse corintiano ou fosse palmeirense. Aí ia dar confusão. Ia dar confusão. E Deus não é Deus de confusão. Já me fez torcer assim. Eu não sou aquele torcedor fanático, mas eu gosto de acompanhar, de Porto gosto de Alegre. ver. Exatamente. Não, o Inter é o nosso freguês lá do Corinthians, é tranquilo. Não é fácil não, né? Mas pelo menos nós temos Mundial, né? Tem, nós também temos alguns aí. Aí tem uns que não tem, né? Tem uns que não tem, Tem mas... uns que não tem, infelizmente. Por isso mesmo que eu sou internacional. Por isso, é verdade, viu? Fica a dica aí, né, apóstolo? O pessoal também me pergunta se o senhor gosta de assistir séries. Séries da Netflix, da Disney. Depende das séries. Eu até gosto, sabe? Mas aí é o tempo. Às vezes, para você maratonar, quase não tem tempo. Mas eu assisti até hoje só 2 séries na minha vida. Eu assisti aquela Casa de Papel, La Casa de Papel. Casa. E na pandemia, quando entrou a pandemia, aí nós ficamos em casa a primeira vez que fechou tudo. Primeira leva, né? Primeira leva. Eu assisti uma série, A Ressurreição de Ertugrul. É um seriado turco. Que foi muito interessante. Dos otomanos lá. Eu achei muito interessante que ele me prendeu e eu assisti do começo ao fim. Pensa, 100 e poucos capítulos. Ela é grande demais, aquela série. Você viu já? Já assisti uns pedaços dela. Não consegui acompanhar tudo, pois não. Eu acompanhei tudo até o final. E ainda é legendado, né? É legendado. E é em turco mesmo que eles falam, né? O turco mesmo, lá da Turquia. Ah lá, gente, fica difícil. O senhor indica essa série? Eu indico para quem tem tempo, porque se não tiver tempo, nem vai. Porque... Não dá pra maratonar, não. Não dá. Não é aquela série que... Mas como eu gosto de muitos filmes épicos, né? Eu gosto, assim, de filmes épicos, de castelo, de filme europeu, viking, essas coisas todas. Eu gosto desse tipo de filme. Então, esse seriado aí me chamou a atenção e eu comecei a assistir e acabei assistindo tudo na pandemia. Maravilha. O pessoal continua aqui a gente conversando. E olha só... pastor, nós sabemos que a IBR ela é conhecida por uma igreja que é firmada na palavra, até uma boa parte do culto ela é destinada à palavra, e muitas vezes a gente nem percebe essa minutagem do culto, porque passa muito rápido. Até os visitantes que vai, a gente que está ali na frente, sempre conversando com o pessoal, eles relatam isso pra gente, que a palavra eles nem percebem, poxa, já foi, já acabou. E também é conhecido por uma igreja que ela crê nos dons espirituais e mais do que somente crê, ela também vive o sobrenatural de Deus. A gente vê, até a gente tem até disputa para dar testemunho, né, apóstolo? É verdade, tem que fazer agendamento para testemunhar. Senão, não tem como. Senão não agenda. Não tem jeito. Testemunha, verdade. Né? Como foi a primeira experiência com o senhor de orar por alguém e aquela pessoa ser curada? Como que foi isso? Olha, há muito tempo já Deus tem feito coisas grandes, milagres grandiosos, mas o que me marcou assim, a minha fé foi uma pessoa desenganada da medicina. Me chamaram para ir orar por ela no hospital e eu fui, e quando eu cheguei lá ela estava desenganada da medicina e a família me abordou na entrada do hospital e disse assim, apóstolo, o pastor na época disse assim, será que Deus pode curar meu familiar? E naquele momento, eu, vindo dessa linha pentecostal, crendo nos dons espirituais, eu falei assim, Deus pode curar. Falei assim, será que hoje Deus podia nos dar essa graça? Eu falei assim, eu vou pedir para Ele. Se Ele achar que vocês merecem e que eu ainda tenho crédito com Ele, Ele vai te dar. Aí eu entrei e eu dobrei o joelho. No quarto, a pessoa estava com câncer em estado terminal, metástase já. E aí eu ungi a pessoa e orei. E eu perguntei, Deus, se aquela família merece esse sinal que o Senhor dá a eles, para que eles venham crer que o Senhor faz. E se eu ainda tenho algum crédito contigo no céu, então cura essa pessoa. Mostra que a sua palavra, que ela venha se materializar e se manifestar na vida dessa pessoa. E eu orei, ungi e saí. Dias depois, essa pessoa saiu do hospital, porque ela começou a melhorar. Ela começou, o quadro dela clínico começou a melhorar. E a saúde veio sobre ela e logo em seguida aquelas metástases desapareceram e ela foi curada. E aquilo para mim marcou muito, porque eu vi que a Bíblia, o que está ali escrito, a palavra de Deus, ela é viva.
como diz Paulo, ela é eficaz, ela é penetrante. Ela saiu da Bíblia e se materializou e se manifestou ali. E isso marcou a minha vida. E depois disso, muitas outras coisas aconteceram. Olha, até eu tenho que escrever um livro de tantas coisas que Deus tem feito nesses 20 e poucos anos aí, né, de pregação do evangelho. Então aquilo abriu meu coração para milagres. Eu comecei a crer na palavra. E Deus começou a realmente dar prova que ele conhece o ser humano, que ele conhece o coração da pessoa, que ele sabe o que a pessoa fala, pensa. E eu fui tendo experiências com Deus 24 horas, com libertação, com pessoas sendo libertas de espíritos malignos. E isso vai cada vez mais aumentando a fé da gente. Porque quando Deus faz um milagre, aquele milagre não é para você mostrar para as pessoas que Deus é Deus, mas aquilo ali mostra que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Quando um milagre acontece, Deus tem propósitos. Deus não sai fazendo milagre. Vou sair fazendo. Não. Todo milagre tem um propósito. Se Deus cura alguém é porque ele tem um propósito naquela cura. Se ele não tiver propósito, talvez ele nem cura. Deixa a pessoa do jeito que está. Mas eu tive essa experiência que marcou meu coração. Foi uma mulher curada de câncer em estado terminal. Quando o senhor ora por cura, dentro do senhor, no coração do senhor, o senhor realmente crê? Como que é assim dentro? Ou o senhor está orando, às vezes dá uma duvidadinha de que Deus pode fazer? Como que é isso assim? O senhor vai mesmo com ousadia, coloca a mão e fala assim, ora mesmo? Primeiro a gente tem que ter fé. O que Jesus falou em Marcos 16? Que nós devemos pregar o evangelho. Os sinais seguem aos que crê. Os sinais seguirão aos que crê. Aí Jesus fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sim. Quando eu vou orar por uma pessoa enferma, eu tenho que crer naquilo que eu estou orando. Porque fé, segundo Hebreus 11, é a certeza, é o fundamento. Então eu tenho que ter esse fundamento, eu tenho que crer naquilo que eu estou orando, que Jesus cura. Agora, será que é da vontade de Deus curar? É outra coisa. Sim. Então por isso você tem que orar com sabedoria. Você não pode chegar orando e falar, você vai ser curado agora. E se a pessoa não for curada? E aí? Então tem esse fator. Sim. Então tem muita gente hoje, pastores, pregadores, que hoje estão desacreditados porque deram a certeza da cura, garantiram a cura e a pessoa não foi curada. E isso é um problema muito sério. Então, por isso que nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo para orar para o enfermo. Então, quando eu vou orar para o enfermo, chega lá alguém doente, desenganado da medicina, eu sei do caso, olha, isso aqui é assim, e realmente o médico disse, não tem jeito, isso aqui é um caso perdido. Então, você tem que orar com sabedoria, chega diante de Deus. Primeiro, você coloca diante de Deus a situação da pessoa, que a pessoa está doente. Apresenta ela, Senhor, aqui está a pessoa doente. Aí você coloca a palavra de Deus a par da situação. Porque a tua palavra diz que o Senhor levou na cruz as enfermidades. A tua palavra diz que o Senhor deu a nós autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Agora, Senhor, se não chegou a hora desta pessoa ainda, se não é disso que ela vai partir desta vida, se isso aqui não é o fim dela, então cura ela. Para a glória do teu nome. É o tal da oração inteligente mesmo, a oração sábia. Aí você ora. Amém. Aí você não assumiu nenhuma responsabilidade. Vai ser curado. Não. Mas também você não isentou de ser curado. Sim. Você colocou nas mãos de Deus. Aí agora é Deus quem vai fazer. Se Deus achar que esta pessoa vai ser curada, merece ser curada, ou tem um plano e ela não é daquilo que ela vai morrer, mas de outra coisa no futuro, Deus vai lá e cura. Porque todos os milagres Deus tem um propósito. Sim. E cada caso, pastor Michel, é um caso. Mas a gente que ora, a gente crê. Eu creio na oração da fé. Eu creio que a minha oração vai ser respondida. Desde que eu saiba orar com inteligência. Porque a oração sábia, ela é aquela que move a mão de Deus. Às vezes Deus até escuta uma oração de uma pessoa que não tem um certo conhecimento. Então, a pessoa não tem conhecimento, é ignorante e faz uma oração. E Deus até escuta, porque Deus é bom. É o caso de Josué para sol, para a lua no vale de Ajalon. Sim. A ignorância dele sobre a rotação e translação da terra era zero. Sim. Mas por que Deus ouviu? Porque ele orou com fé, com coração. Então a oração tem que ser com fé, com coração. E crendo. Você crê que Deus pode fazer e crê que Deus não pode fazer, porque é segundo a vontade de Deus. Mas quando eu oro para alguém, dentro do meu coração eu tenho a certeza que Deus está me ouvindo. Que Deus vai fazer algo por aquela pessoa. Eu não sei se é a cura, se é a morte talvez que vai vir ou outra coisa, mas eu sei que Deus vai fazer algo pela vida dela. Como já aconteceu de eu orar por alguém, a pessoa está lá também na casa para falecer, desenganado, e eu fui orar e o Senhor me colocou na oração assim, Senhor, dá um descanso
para esse sofrimento. Eu orei assim. Sim. E quando eu terminei, a família me falou, e aí, o que Deus falou no seu coração? Eu disse, Deus falou que vai dar um descanso para vocês. Vocês vão parar com esse sofrimento. E logo dias depois a pessoa veio falecer. Olha aí. E aí então a pessoa falou, mas a pessoa morreu. Eu falei, não, aí Deus falou que ia dar um descanso para a pessoa, para vocês também. Então é tudo, cada caso é um caso. Você tem que saber lidar com cada situação. Mas você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio. Quando eu estou orando por alguém, eu creio que Deus pode curá-la, que Ele pode transformá-la e pode mudar. E muitas pessoas foram já curadas. E milhares de testemunhos que eu estava vendo esses dias atrás. Eu tenho lá um acervo de testemunho de 10 anos atrás que eu preciso editar, trazer o pessoal aqui da televisão para poder soltar aí, porque é muita coisa que Deus já fez. É bastante coisa. O senhor prega na terça-feira, na reunião de oração na segunda-feira. Se tiver na quarta, o senhor vai pregar. Se tiver na quinta, o senhor também prega. O senhor prega na sexta-feira, no domingo, no sábado vai pregar em breve. Se Deus quiser. E no domingo, 2 cultos. Pastor, como que funciona essa inspiração e essa revelação da palavra? A hora que o senhor está lendo, como isso acontece? O senhor toma nota de tudo? Deus fala com o senhor através de tudo? Como que é? Pregar é um mistério, né? A pregação é um mistério. Eu sou apaixonado por pregar, como eu disse no começo desse programa. Quando você é apaixonado pela pregação, você faz com prazer. Quando eu vou pregar, por exemplo, eu prego no culto de oração, eu prego na terça profética, eu prego na sexta, no domingo, 2 horários. E cada culto, para mim, é como se fosse um primeiro culto. Cada vez que eu vou pregar, parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Eu nunca fico, já estou pregando há muitos anos, não. Eu me preocupo muito quando eu vou pregar. Por exemplo, na segunda-feira de oração, quando eu vou dar uma palavra, eu já fico pensando, Deus, qual palavra que eu vou dar? Aí se Deus me der um texto, como eu já li a Bíblia 6 vezes, então a gente já tem uma certa intimidade com alguns textos. Você tem aquela intimidade dentro da palavra, né? Que Deus te dá. Você lê que já está ali dentro, que já está ali dentro, você já sabe onde está e tal. Manusear bem a palavra, é isso, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Deus dá um texto, um versículo lá, e Deus me deu, pastor Michel, uma facilidade de pegar um texto e transformar num sermão. Olha. Deus me deu essa facilidade. Eu não tenho... por exemplo, eu prego domingo de manhã, se eu vou para casa, com meia hora, eu tenho outra mensagem. Deus me dá um texto, eu já vou lá e já faço algumas anotações importantes, outras coisas vêm na hora, na revelação, porque geralmente é o esqueleto que Deus dá ali, né? Algumas coisas, mas aí o fluir mesmo vem na hora que você está no altar. O fluir vem na hora que você está ali ministrando a palavra de Deus. Então, eu não tenho dificuldade para isso. Eu posso pregar 3 mensagens durante o dia. Prega uma de manhã, prega umas 2 horas da tarde, umas 18 horas, e uma diferente da outra, que não há problema nenhum para mim. Eu prego e como se fosse a primeira vez que estivesse pregando. Eu gosto de pregar, é isso. Acho que o mais interessante é isso, né? Gostar, amar a palavra de Deus. E ler bastante, né, pastor Michel? Por exemplo, hoje, nesses anos todos de pastoreado, todo pastor monta a sua biblioteca. Hoje eu tenho mais de 3.500 livros na minha biblioteca particular, e eu tenho livros ali, para você ter uma ideia, eu comprei alguns anos atrás uma coleção que estava num sebo jogado lá, e eu sou muito gosto de pesquisar. Eu fui lá, aí achei lá, olhei lá, de Padre Antônio Vieira. Todos os sermãos que ele pregou em 1815, 1800 e pouco. Caramba. Tava ali. Uma relíquia. Eu falei, mas quem... Um achado. Fui lá e comprei. Eu li esses livros. E eu estava vendo a forma desse padre Antônio Vieira pregar. Gente, é fantástico. O Spurgeon é fantástico. É tudo na mesma linha, você entendeu? Então eu falei assim, poxa, essa é a forma mais prática de pregar. Porque eu sou um pregador expositivo. Eu leio o texto, explico e aplico. Eu gosto de pregar dessa forma. Sim. Então, eu não tenho dificuldade hoje de chegar a um texto. Olha, pastor, prega sobre esse versículo. Lê aí. Extrair verdade dali, você, né? Lê o versículo e dali Deus traz coisas assim que você fala, meu Deus, mas esse aqui está dizendo isso aqui é... Então, eu tenho essa facilidade, graças a Deus. Isso aí é o dom na palavra, né? É o dom de Deus mesmo. Outra coisa aqui, ainda falando sobre dom, sobre essa vibe que a Igreja Batista Renovada tem, nós vemos que a igreja também é muito marcada, e o ministério do Senhor é marcado por grandes revelações. Eu já presenciei inúmeras que eu sempre costumo falar com o pessoal, é de arrepiar o cabelo do sovaco mesmo, sabe? Não são revelações de Facebook, não é revelações de CPF, RG, não. São revelações assim que a pessoa
só a pessoa sabe. Eu presenciei mesmo uma que é muito marcante para mim, de uma menina que ela estava grávida e ela estava na galeria, e a gente sabe a dificuldade que é enxergar com todas aquelas luzes a galeria lá em cima, e ela estava grávida e ela tinha uma tatuagem nas costas. E o senhor falou que tatuagem que era, e o senhor pediu para ela vir à frente, que ela estava grávida. E eu presenciei, porque ela chegou, eu vi a tatuagem, eu falei assim, gente, não tem como acontecer isso. E a pergunta das pessoas são assim, como que acontece isso dentro do senhor, apóstolo? Como que o senhor sente? O senhor vê, o senhor ouve uma voz, é audível, é algo que está dentro do coração? Como que Deus trabalha com o senhor nesse sentido da revelação? Olha, a primeira vez que Deus me usou em revelação foi muitos anos atrás, na cidade de Peabiru. Eu estava numa igreja pregando de um amigo meu, e eu sentei no altar e eu fechei os olhos enquanto um louvor estava cantando. Eu comecei ali a meditar no louvor e senti a presença de Deus, e o Senhor veio ao meu coração. Deus fala comigo no meu coração, não fala na minha mente. Mente é intelecto. Ah, ouvi uma voz aqui. Não tem voz aqui. Deus pode falar? No ouvido? Pode falar. Ele fala. Mas no meu caso, Deus coloca dentro do meu coração. E Deus colocou no meu coração um nome de uma pessoa na época. Dona Maria. Ou Irmã Maria. Mas Maria é um nome normal no Brasil. E eu estava ali, e aquele nome, aquele ficou dentro do meu coração e começou a queimar, um desejo. Aquele nome falava forte no meu coração. Irmã Maria, Irmã Maria, Irmã Maria. Aquilo começou a queimar. E quando eu peguei o microfone para me pregar, eu não aguentei segurar aquilo dentro de mim. Eu falei, irmão, Deus está me inquietando aqui porque é para mim orar pela Irmã Maria. Mas e aí? Quantas Marias não deve ter aqui? Até eu estou perdido, eu disse. Mas Deus mandou eu orar pela Irmã Maria. Quando eu falei isso, Deus me mandou orar pela Irmã Maria, Deus começou a colocar dentro do meu coração palavras que eu não imaginava que eu iria falar. Eu disse assim, Deus está falando que essa Irmã Maria, Deus colocava no meu coração, ela tem um esposo, fulano de tal, e a oração não é nem para ela, é para ele, porque ele está doente no sítio. Foi essa a revelação. Detalhe demais. Foi detalhe demais. E na hora que, quando eu terminei de falar, eu comecei a ficar com medo, porque eu falei, o que aconteceu aqui? Porque na hora você fica... E agora, né? E agora? Mas aí a irmã veio chorando, e realmente o esposo dela estava no sítio, ela morava no sítio, e estava doente. Aí naquela hora eu falei, Deus vai curar ele, e oramos por ele, e Jesus curou ele à distância. Foi a primeira vez. Isso marcou meu coração. Quem estava comigo nessa época foi o pastor Maurício Costa. Ele é testemunha disso que aconteceu lá nessa cidade. E depois daquele dia, eu falei, Senhor, se o Senhor quer me usar assim, então o Senhor me usa em coisas profundas, porque eu não quero uma coisa que alguém venha falar, mas isso aqui ou aquilo ali. Se o Senhor tiver de falar, me mostrar alguma coisa, me mostra profundo. E a partir daquele dia, Deus começou a um culto aqui, outro culto ali, e nisso aconteceu coisa nesses anos, pastor Michel, que até eu fiquei já assustado com coisas que Deus falou no meu coração, que até na hora eu não falei, porque eu fiquei incrédulo, falei, não, isso não pode, não é isso, não, jamais, entendeu? Mas Deus, quando coloca no coração, fala, é como pregação, pastor Michel. Quando você vai pregar, a palavra vem primeiro no teu coração. Sim. Depois você fala ela. A revelação de Deus é a mesma coisa. O coração queima, entra lá dentro e aquilo fica lá. E se você não botar para fora aquilo, né? Então, são coisas assim. Agora, o problema da revelação de Deus, ela tem um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? A idolatria das pessoas na pessoa que Deus usa. Verdade. Esse é um problema sério, porque na época Deus começou a me revelar coisas profundas e na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social. Né? Era mesmo Deus puro na terra. Hoje, como você disse, hoje a pessoa, infelizmente, isso é a moda. É vergonhoso a gente falar, né? Mas, né? Existe. Existe. A pessoa vai lá na internet, pega todos os seus dados. Por exemplo, ele vai pregar na nossa igreja. Ele entra no site da igreja, na página, já descobre as pessoas da igreja e começa já a montar. Às vezes tem que ter uma equipe que faz isso, né, apóstolo? Por que não? Eu não duvido mais de nada nesses últimos dias. Então, o que acontece? Naquela época, não. Era Deus que falava mesmo ao coração. E Deus revelou muita coisa naquela época que marcou minha vida, marcou meu coração. Uma vez eu estava aqui na Mauá, num culto de sexta-feira, e aí uma senhora, lá na galeria também, à distância, você falando uma coisa interessante.
eu pedi para ela ficar em pé, ela ficou e o Senhor colocou no meu coração que ela estava com uma sandália. Não sei se você estava nesse culto. Ela estava com uma sandália e cada sandália tinha 6 pedrinhas. Nas pedrinhas, sim, eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro disso. Era 6 pedrinhas, era 3 de um lado da correia, 3 do outro lado. Cada sandália tinha 6 pedrinhas. E não eram pedras preciosas, era bijuteria de plástico que imitava um cristal. E eu falei com ela, a senhora, Deus está me dizendo aqui no meu coração que a senhora veio para o culto, a senhora queria uma sandália, a senhora não sabia pegar, pegou essa sandália e veio, e essa sandália é assim, 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 tem 6 pedrinhas assim, assim, cada par. E essa mulher ficou assustada. Eu disse, para provar que é Deus, a senhora vem aqui. E ela pegou e veio, ela desceu lá da galeria, veio. Quando ela chegou, ela deu nas minhas mãos o chinelo, eu olhei e comecei a chorar. E naquele momento, eu saí no meio da igreja, entrei à esquerda no corredor, e tinha uma mulher lá no meio da igreja, eu falei assim, conta quantas pedrinhas tem. A mulher assustou, eu falei assim, porque Deus falou comigo que a senhora achou que isso aqui era combinado. E a senhora duvidou. Dupla. E a senhora duvidou, então Deus está mandando a senhora contar, porque a senhora duvidou. E a mulher começou a chorar também. Então são coisas assim que Deus fala ao coração. E Deus ainda pode falar, e Ele pode revelar, porque Ele revela. Eu não sou pastor de ficar entregando revelação todo culto, mas se Deus colocar no meu coração, eu falo. Como aconteceu esse dia atrás de um gato de louça. Do gato. Então, aconteceu. Deus falou comigo, meu coração, que tinha um gato, estava trazendo doença numa casa, e eu tive a coragem de falar. Porque a revelação você tem que ter coragem de falar, senão Deus não te usa. É engraçado pra gente, porque a gente fala assim, poxa, então onde que o apóstolo tirou esse gato de louça, meu Deus do céu? Pois é, mas é mistério de Deus, porque Deus fala ao coração. Sim. Né? Deus falou lá dentro da minha alma, falou na hora que eu estava orando, e Deus cumpriu. Não é à toa que é tão de Deus que com a mente a gente não consegue entender. Exatamente. Né? Até a gente que Deus está falando com você ali para você entregar, você fica meio complicado na hora, você fica em batalha espiritual. Já aconteceu de eu começar um culto, Deus me dá alguma coisa para alguém e eu ficar o culto inteiro e terminar o culto e eu segurar aquilo ali porque eu achar que não, isso aqui Deus, isso aqui vai... Será que é isso mesmo? Você começa em batalha espiritual. Sim. Mas quando é de Deus, você não aguenta segurar. Você pode segurar um culto, mas no outro você entrega. Cara, que coisa maravilhosa, que papo legal, viu? Apóstolo, nós sabemos que muitas igrejas, elas acreditam que alguns ministérios, elas se encerraram lá com os apóstolos. Então, apóstolo Pedro, João, Paulo. Principalmente o ministério do apostolado. Como que o senhor encara isso? Como que o senhor vê essa situação? Porque para nós é comum. Para nós é comum, a gente encara, aceita e respeita e entende que existe mesmo este ministério do apostolado, porque a gente vê os frutos, né? Sim. Mas nós estamos falando aqui para centenas, milhares de pessoas, Verdade. né? Como que o senhor vê isso? Como que o senhor encara isso? E como foi para o senhor essa missão ou esse ministério do apostolado? Primeira coisa, as pessoas têm que entender o que significa a palavra apóstolo. Verdade. Porque às vezes a pessoa fala apóstolo, mas isso foi só nos dias de Pedro, de Paulo, da igreja primitiva, não tem mais. Primeiro, o que significa apóstolo? Ou apostólico? Apóstolo nada mais é do que um missionário. Alguém que faz missão, alguém que planta a igreja, cuida das igrejas, coloca alguém para cuidar e dá a cobertura espiritual. Isso é uma missão apostólica. Apóstolo é um missionário. Ele sai plantando a igreja, ele sai viajando. Então, antes mesmo da consagração, que até eu não queria porque eu era contra também. Eu era contra esse ministério apostólico. Eu já fazia um trabalho de um apóstolo. Eu pregava, plantava igreja, eu estava fazendo um cálculo esses dias, mais de 180 igrejas no Paraná, eu que fui abrir pessoalmente, pregando, plantando a igreja, colocando pessoas lá e cuidando, e hoje igrejas como Londrina, como Cascavel, igrejas como Ponta Grossa, Curitiba, todas foram abertas aqui através da nossa missão. Então, apóstolo é um missionário. Tá. Porém, apóstolo também na Bíblia está enganjado nos 5 ministérios. Sim. Os 5 ministérios, eles não acabaram, eles não foram abolidos, não foram apagados. Eles ainda existem. Agora, quem e aonde e quem foi que aboliu o ministério apostólico? Foi a religião atual do mundo. Ela aboliu o ministério apostólico. Ela, de apóstolo, colocou padre, colocou bispo, colocou outros nomes, menos apóstolo.
Agora, o ministério apostólico na Bíblia, ele é essencial e principalmente nos dias atuais. Porque quem não estuda as Escrituras ou pega um texto isolado e fala, mas isso aqui foi nos dias de Pedro, foi no dia de Paulo. Porque Paulo ele teve uma dificuldade de se apresentar para os judeus como apóstolo. Porque na visão judaica e na visão até de muitas outras pessoas que são hoje gentias, que têm uma visão do judaísmo, o que eles falam? Que para ser um apóstolo você tem que ter andado com Jesus. Até o apóstolo Paulo, ele defende em suas cartas o apostolado dele, né? Ele defende o apostolado, e não é uma vez, não. Ele defende várias vezes o seu apostolado. Sim. Porque as pessoas falam, mas você é apóstolo, mas você não andou com Jesus. Aí ele fala o quê? Que ele era apóstolo segundo a graça Isso é maravilhoso, de Deus. Né? Ele fala assim, eu não andei com Jesus, Sim. mas ele revelou-se a mim no caminho de Damasco. Entendeu? Então, na visão da igreja primitiva, para ser um apóstolo, tinha que ter andado com Jesus, comido com Jesus, navegado com Jesus, dormido com Jesus, aqueles 3 anos de treinamento. Tinha que ter passado por aquela escola pessoal com Jesus, 3 anos de treinamento, como Jesus treinou Pedro, Tiago, João, Felipe, Tomé, até o Judas, treinou todo mundo. Então, eles eram respeitados como apóstolo. Paulo não andou com Jesus. Paulo viveu tempos depois de Jesus. Sim. O ministério de Paulo foi lá na frente. Mas Paulo foi chamado por Jesus. Então, se o ministério apostólico fosse realmente já extinguido, não pudesse existir mais, o apóstolo Paulo não poderia ser chamado de apóstolo. Sim. Mas ele pegou esse título, coube a ele, serviu para ele, e ele foi já depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, esse ministério apostólico, ele não acabou. Ele não foi extinguido. Porque o ministério apostólico é um ministério pesado. É um ministério, e eu posso dizer assim, é um dos maiores ministérios. Por quê, pastor Michel? Porque o ministério apostólico é um ministério de milagres, de sobrenatural. Você pode ver que uma igreja que tem um apóstolo, a história da igreja é diferente de uma igreja que tem um pastor. Uma cidade que tem uma igreja apostólica, ela é diferente de uma cidade que só tem pastores. Porque o ministério apostólico é um ministério de ajuntamento, é um ministério de milagres e é um ministério que dá cobertura espiritual na cidade. É muito forte isso. Isso é para quem é espiritual. Sim. Agora, há uma linha teológica que não aceita o apostolado. Eles aceitam o pastor, o diácono, o presbítero, o evangelista, o mestre. Eles aceitam todos. Sim. Até o cooperador. Mas eles não aceitam o ministério apostólico. Mas o ministério apostólico é bíblico, não foi extinguido. Paulo enfrentou batalhas para provar que ele era apóstolo também. E hoje em dia, a gente também, às vezes, tem pessoas que dizem, mas por que apóstolo? Primeira coisa, quando a pessoa pergunta, eu falo, você sabe o que significa? Não, então não vou nem perder tempo com você. Porque explicar uma coisa, para a pessoa, é verdade, que não sabe o que significa, é complicado. É que tem gente que só quer complicar, quer encher a paciência mesmo. Só né, quer complicar. Só Eu era assim também, sabe? Eu não aceitava muito, porque aquela visão da Assembleia, né? Eu não aceitava muito o apostolado. E até na época que quando eu fui ser consagrado, eu achei, não, isso não pode. Para você ter uma ideia, na época, antes eu era pastor, veio de São Paulo para cá um grupo de pastores, entre eles 3 apóstolos, vieram aqui e souberam da minha pessoa. E me procuraram para tomar um café. E eu fui tomar um café com eles. E ali eles começaram a me falar, você é um apóstolo nessa cidade. Eu falei, mas vocês estão doidos? Isso é muito interessante, apóstolo, porque eu acho que pouca gente sabe dessa história. Porque às vezes a gente conversa com as pessoas e eles perguntam, você, por que não é pastor, é apóstolo? E cara, o que o pastor está contando isso aqui agora pra gente é ouro. É ouro mesmo. E aí, na época, veio um apóstolo da igreja do Renê Terra Nova, veio um apóstolo Edmilson de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hoje é meu amizaço, veio um apóstolo de Curitiba, e tinha algo aqui em Maringá que eu não sabia o que era. Aí eles ouviram falar de mim e quiseram me conhecer, vieram e tomaram um café comigo, nós tomamos um café, e nesse café começamos a conversar, eles conversaram e tal. Daí eles falaram assim, olha, essa cidade, Deus tem uma obra muito grande, e você é um apóstolo dessa cidade. Eu falei, não, vocês estão com brincadeira? Não, esse negócio aí não é para mim, não. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Deus te separou como apóstolo nessa cidade, e você vai ser um referencial. A obra que Deus tem nessa cidade é muito grande, você precisa desta unção na sua vida.
E eu me lembro que na época eu também não concordei muito, né? Porque eu estava naquela visão teológica que apostolado foi nos dias de Jesus. E depois, por causa dessa reunião com eles, eu me interessei. Eu comecei a estudar, fui estudar os 5 ministérios, Sim. a carta de Paulo aos Gálatas, fui estudando os ensinamentos de Paulo, o que Jesus falou sobre isso, e eu cheguei na conclusão, esse ministério não acabou, esse ministério ainda existe, porque está na Bíblia e no Novo Testamento, e na vida de Paulo, e na vida de tantos outros que foram apóstolos de Jesus. E se Estevão não é morto como mártir, ele seria um apóstolo. Seria um apóstolo. Sem dúvida. Tá aí, ó, para você que tinha curiosidade, tá aí respondido e muito bem respondido. Nós vamos caminhando aqui pro final, apóstolo. Eu tenho só algumas perguntas, mas eu preciso esgotar aqui. Eu tenho que não é tipo todo dia que a gente pode bater um papo como Deus esse, preparou né? essa noite, Deus né? preparou. Essa noite é ímpar. Com certeza. E olha só, apóstolo, o senhor tem algum pastor como referência? Ou uma igreja que o senhor olha, o senhor se inspira, o senhor fala assim, poxa, eu quero estar no nível desse e tal, eu quero ter uma igreja como essa, eu quero... Tem algum, pastor? Olha, de igreja, assim, eu quero ter uma igreja como essa, não. Eu acho assim que a igreja que Deus tem para colocar e colocou nas minhas mãos e tem para nos dar é aquela que Ele sabe que eu vou conseguir cuidar. Porque não adianta ele me dar uma igreja com 30 mil membros e eu não conseguir cuidar. Sim. Então, cada batalhão, existe capitão de 100, de 50 e de 1000. Então, Deus sabe o tanto de pessoas. Porém, inspiração, eu tenho um homem no mundo que eu admiro muito ele, me inspiro muito nele pela humildade, pela simplicidade, pela autoridade de Deus, pelo conhecimento e pela revelação bíblica que Deus dá a ele. É o pastor norte-americano T.D. Jakes. O pastor T.D. Jakes é, para mim, hoje, um referencial de ministração do evangelho. Tem muitos no Brasil, que na época eu admirei muitos no começo da minha fé. Mas hoje, neste momento, eu vejo assim que o pastor T.D. Jakes, para mim, é um referencial. Porque eu vejo ele pegar um texto simples e esmiuça o texto e prega com autoridade, com poder, e a igreja cai nos quebrantamentos, nas lágrimas, no chão, e o poder de Deus se manifesta. E eu admiro muito ele. E eu tenho ele como referencial. E até falo com Deus, um dia quando eu chegar a pregar igual o T.D. Jakes, tá bom. Olha só. Tá muito próximo se já não chegou, né? Amém. Existe alguma igreja que o senhor gostaria de conhecer, assim, de visitar, no Brasil, fora do Brasil? Não falo nem por conta do ministério que ela exerce, mas da curiosidade, da estrutura, sim, o senhor tem vontade? Tenho vontade. Existem 3 igrejas que eu gostaria muito de um dia conhecer, visitar e conhecer. A igreja do pastor Paul Yang-Shu na Coreia do Sul, uma grande igreja, hoje 10 milhões de membros ele tem só na capital, é uma igreja assim, referencial. Aqui na América do Sul, na Guatemala, existe uma igreja chamada Casa de Deus, do pastor Cash Luna. Eu gostaria muito de conhecer, até mesmo construir uma igreja daquele modelo. Então eu quero ir um dia lá, para pregar o projeto que ele fez, sei lá, e construir uma igreja. Você já viu a igreja dele? Muito linda, né? E a outra igreja que eu, curiosidade, gostaria de conhecer é a Lakewood Church. Nossa. É do pastor... Joy Osteen. Joy Osteen. Vamos para Lakewood. Cara, aquela igreja é demais. É demais. Pastor. Meu Deus. A Lakewood, né? Troca de palco na hora da pregação. É fora do comum. Meu Deus. Aquela tecnologia é tudo... Você sabe que era um estádio de beisebol, né? Eles compraram o estádio, fizeram uma igreja. Assim, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, eu acho que é um sonho de cada pastor. E conhecer essas coisas novas, né? E se Deus achar que a gente merece e eu mereço, um dia, quem sabe, construir uma igreja, pelo menos do porte do Cash Luna aqui em Maringá. Aí, pessoal, vamos fazer uma caravana para conhecer Lakewood. Tá resolvido. O pessoal já se inscreva aí, já manda recado, a gente fazer uma caravana para conhecer lá o pessoal de todo lá. Joy Osteen, grande homem de Deus. Maravilha, aquela igreja é muito legal. Nós vamos caminhar aqui para o final agora de vez, né? E a minha pergunta, minhas 2 últimas perguntas aonde que o senhor vai estar, o apóstolo Celso Santos vai estar daqui 10 anos? O que o senhor imagina? O que o senhor vai estar fazendo? O que o senhor deseja estar fazendo? Olha, é difícil você imaginar onde você vai estar, mas quem sabe aonde quer chegar, pega o caminho certo, né? Eu vejo assim que eu sou uma pessoa que eu planejo a minha vida, tudo é programado, eu me planejo.
No começo eu planejei a igreja assim, tanto tempo nós temos que ter isso, e graças a Deus teve. Então daqui a 10 anos eu me vejo assim, com uma grande igreja construída em Maringá e com um programa em rede nacional de televisão. Se Deus assim permitir, é um propósito que a gente tem de chegar, nem que se for via satélite. Amém. Né, para mandar o sinal da TV 10 para o satélite, do satélite para as parabólicas do Brasil todo. Amém. Em rede nacional. É um sonho que pode se realizar. É só trabalhar e buscar Deus e trabalhar certinho. Agora eu vou encurtar e apertar um pouquinho mais e vou perguntar assim, quais são os projetos para a IBR como um todo nesses próximos 5 anos que está vindo aí? É crescer. A verdade é crescer, ganhar muitas almas para Jesus e principalmente aqui em Maringá, falando da IBR sede, construir a nossa sede própria, o nosso templo próprio, ampliar os espaços para os jovens, que é a igreja atual, que vai ser a igreja de vocês, né? E construir a igreja para as crianças também. Enfim, uma escola, que é um sonho nosso de ter a escola Batista Renovada, né? Uma escola secular para os nossos filhos estudarem. Maravilha. É um projeto. Por isso que eu tenho orado por toda aquela área, desde o CT-Bar até o posto de gasolina. Esse é o sonho, pastor Michel. Daqui 10 anos ter tudo aquilo ali com infraestrutura de alguém chegar no culto na igreja de manhã e sair só no outro dia. Só no outro dia. Entendeu? Ali ter escola, ter toda a estrutura, estúdios de rádio, de televisão. Nossa, meu Deus. Eu quero construir, e vamos construir todas aquelas áreas, se Deus assim permitir, um prédio residencial que todo mundo que trabalhar com a gente e ali na igreja, morar, não precisar ir para fora, chegar ali, mora ali, trabalha ali, porque toda essa estrutura vai tudo para lá. Vai ser, sabe, vai ser um conglomerado ali, que alguém vai passar ali e vai olhar e falar, o que é isso aqui? É o palácio do governo do estado? Fala, não, isso aqui é a Igreja Batista Renovada. Aqui é a TV, aqui é a rádio, ali é uma escola, aqui é um ginásio de esporte, aqui é uma piscina olímpica de natação, aquilo ali é não sei o quê, e sabe, ter toda a estrutura. Isso é um sonho que em 10 anos dá para fazer se nós trabalharmos. Vamos junto. Vamos junto, se com Deus certeza. quiser. Gente, olha só, eu tô chegando aqui ao final com minha conversa com o apóstolo Celso Santos. Foi demais. A gente poderia falar ainda em um bom tempo, mas eu acredito que Deus vai nos dar mais oportunidades para a gente conversar, de o senhor estar aqui. É sempre uma satisfação muito grande receber o apóstolo aqui. É uma pessoa que a gente admira demais. Obrigado. Todos nós do Atmosfera Jovem. Eu representando aquela galera, tenho um respeito muito grande por senhor. Amém. E eu tenho uma história muito legal com a Igreja Batista Renovada. Mesmo antes de estar em outra igreja, Deus trabalhava na minha vida através dos programas de televisão. Olha só. Quando ainda a abertura era As Mãos Ungidas, não sei se você lembra. Lembro. E eu fiquei desempregado um tempo e eu arrumei um trabalho. Olha. Justamente por colocar a minha carteirinha de trabalho em cima da TV e eu e minha esposa nós orarmos e conseguir em atos proféticos, mesmo que eu aprendi com o senhor. Já tinha essa ligação. Já tinha essa ligação. E depois de muitos anos, nós chegamos na Igreja Batista Renovada e fomos muito bem recebidos. Amém. Já estamos aí há quase 10 anos, né? E eu tive o privilégio de o senhor realizar a ordenação pastoral sobre Amém. mim, que foi uma surpresa muito grande. E o mistério de Deus, né? Foi. É muito grande. Foi uma surpresa muito grande, um mistério de Deus muito grande, que a gente não consegue entender. Como a gente conversou aqui, com a mente a gente não consegue entender. É verdade. Os caminhos de Deus são fantásticos, né? Graças a Deus. Então, quero agradecer o apóstolo. Obrigado. Agradecer também a sua audiência, a sua paciência de estar com a gente aí. Apóstolo, suas considerações finais aí para o pessoal. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, pastor Michel, porque foi Deus que preparou esta noite para estar aqui na abertura desta programação que vai ao ar todos os sábados às 23 horas. Então, você que é jovem, você que é da igreja, de outras igrejas, aproveite para acompanhar aí o trabalho do Atmosfera aqui de Maringá, porque tem sido uma bênção. Então eu quero louvar e agradecer a Deus por esta oportunidade e saber que me senti muito honrado de vocês terem me convidado para estar aqui. E estou à disposição, estou aqui para servi-los, o que vocês precisarem, pode contar conosco. Só uma coisinha, nos siga lá no Instagram, vai lá,
Apóstolo Celso Santos. Vai lá, de vez em quando a gente posta uma mensagem de Deus, uma palavra, eu dou sempre uma dica de algo importante da parte de Deus. Eu quero você com a gente lá. Obrigado, pastor Michel. Deus abençoe a sua pessoa. Amém. A todos a liderança que está com você e parabéns porque os jovens, a juventude, a rede jovem está muito bem assessorada com Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Tá? Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Não esqueçam aí de seguir o apóstolo também, de acompanhar a gente em todas as nossas lives. Também seguir a gente pelo Instagram, Atmosfera_Jovem, e também o meu Instagram, Michel Hoffman. Você vai me achar lá rapidamente e todos nós, tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu! Falou, tchau, tchau, até mais. Não, assim, eu já começando o tratamento logo ali. Opa. Caiu aqui, mas é ao vivo. É bom que a gente já usa já como falha lá, já o pessoal. Exatamente. O povo já dá risada. Já dá. É divertido. Isso, não, assim, eu já começando o tratamento logo. Caiu aqui, mas é ao vivo. É verdade.